Imagine ser o escolhido para suceder um dos maiores capitães da história do futebol em um dos clubes mais prestigiados do mundo. Muita pressão, ameaças e até mesmo invasão da torcida no campo. O Milan dos anos 90 precisava de um novo líder a todo custo. E precisava de alguém que pudesse preencher o espaço, liderança e respeito deixados por Franco Baresi. Esse alguém foi Paolo Cesare Maldini. Como é possível um jovem magrelo e desengonçado que enfrentava constantes críticas do seu próprio pai, um grande ídolo do Milan, conseguiu se tornar um dos maiores e mais temidos zagueiros que o futebol já viu? Mas a verdade é que Paolo Cesare Maldini nasceu em 26 de junho de 1968, em Milão. Desde cedo ele enfrentou uma pressão extraordinária dentro de casa. Seu pai, Cesare Maldini, um ícone do futebol italiano e ex-jogador do Milan, tinha sérias dúvidas sobre a capacidade do seu filho de seguir seus passos no futebol. Cesare via em Paolo um garoto desengonçado, magrelo e com olhos esbugalhados, distante da figura atlética que ele imaginava para um jogador de elite. Na infância, Paolo era um moleque reservado, mas carregava dentro de si uma determinação totalmente inabalável. Enquanto os outros meninos passavam suas tardes brincando despreocupadamente, Paolo estava no campo de treinamento, aperfeiçoando seus passes, desarmes e posicionamento. Cesare, seu pai, não hesitava em expressar as suas dúvidas, sempre falando que ele nunca seria um jogador. Essas palavras, que poderiam ter desanimado qualquer um, se tornaram combustível para a determinação de Paolo. Em vez de se abater, ele decidiu provar que seu pai estava errado. Cada treino, cada jogo, era uma oportunidade para mostrar o seu valor e superar as expectativas. Para complicar ainda mais, Paolo tinha uma paixão gigantesca pela Juventus, a rival do Milan. Quando seu pai descobriu, as críticas e humilhações só aumentaram. Cesare estava determinado a moldar o seu filho para seguir seus próprios passos no Milan, e a pressão em casa era constante. Cada vez que errava, ele se lembrava das palavras de Cesare, e cada vez que acertava, sentia que estava um passo mais próximo de provar ao seu pai que ele poderia ser ainda maior que ele. Por insistência do seu pai, Paolo foi colocado à força nas categorias de base do Milan, também como um zagueiro. O ambiente no Milan era extremamente competitivo, e Paolo sabia que não poderia relaxar nem por um momento. Os treinadores perceberam seu potencial, mas também viram as áreas em que ele precisava melhorar constantemente. Maldini trabalhava incansavelmente, muitas vezes ficando no campo até tarde, treinando e botando em prática suas habilidades defensivas. Seu foco era tão intenso que ele esnobava convites para sair com os amigos, preferindo dedicar o seu tempo à melhoria constante das suas habilidades como zagueiro. As palavras duras e as críticas do seu pai o perseguiam o tempo todo, mas em vez de desanimar, essas memórias só fortaleciam. Paolo transformou cada dúvida, cada crítica, em uma força motriz que o empurrava para frente. Ele sabia que o caminho seria árduo, mas estava determinado a trilhar cada passo com a mesma intensidade e paixão. E assim, o jovem garoto desengonçado e magrelo começou a se transformar não só em um jogador, mas em uma lenda em formação, pronto para calar todas as bocas, especialmente a do seu pai. Por mais que amasse a Juventus, Paolo encontrou no Milan um ambiente onde finalmente se sentiu confortável para desenvolver os seus movimentos e fazer história. Sua estreia na equipe profissional foi aos 16 anos, na temporada de 84 e 85, em uma partida contra a Udinese. Esse momento não foi apenas uma vitória no profissional, mas uma resposta direta às humilhações que ele sofria do seu pai. Paolo não apenas entrou em campo, ele começou a trilhar um caminho que redefiniria totalmente o papel do zagueiro no futebol moderno. Enquanto Paolo se destacava, seu pai, Cesare, observava uma mistura de orgulho e também de arrependimento. As palavras duras e as críticas do passado ecoavam na mente de Cesare, agora confrontadas com a realidade inegável do talento e da determinação do seu filho. Paolo, com muita qualidade, seriedade e profissionalismo, logo conquistou seu espaço na equipe, se tornando um titular absoluto a partir de 88, ano do seu primeiro título, o campeonato italiano. Cada conquista era um lembrete silencioso ao seu pai de que ele tinha subestimado o filho. A sua versatilidade permitiu que jogasse tanto como lateral esquerdo como zagueiro central, exibindo uma rara combinação de velocidade, força e inteligência tática. Sob a liderança do técnico Arrigo Sacchi, Maldini formou uma defesa quase impenetrável ao lado de Franco Baresi, e também Alessandro Costa Curta e Mauro Tassotti, e logo depois, ele também venceu a Supercopa da Itália. Durante seus primeiros anos no Milan, Paolo desenvolveu uma ética de trabalho excepcional. Ele era conhecido pela sua disciplina rigorosa, seguindo uma rotina diária de treinos físicos e técnicos. Maldini
Não só treinava com a equipe, mas também dedicava horas extras à análise de jogos e estratégias. Ele assistia partidas completas dos seus jogos anteriores, analisava os seus erros técnicos e procurava uma maneira de melhorar o seu desempenho. E isso fez com que, alinhado a ótimos jogadores e a um certo trio holandês desembarcando na equipe, a partir de 89, Paulo vivesse anos mágicos em sua carreira. A cada vitória, a cada título conquistado, Paulo não só gravava seu nome na história do futebol, mas também reafirmava sua superioridade e resiliência. Cesare, vendo o filho erguer troféus e ser aclamado mundialmente, sentiu um orgulho misturado com um grande arrependimento por ter humilhado tanto o filho no passado. O jovem desengonçado, que um dia foi subestimado, se transformou no zagueiro mais temido do futebol, provando que a verdadeira força reside na determinação e na vontade de superar os desafios. Em 1989, Paolo Maldini alcançou uma das maiores conquistas da sua jovem carreira ao vencer a sua primeira Liga dos Campeões. O Milan, com uma performance avassaladora, goleou o Steaua Bucareste por 4-0 na grande final. Foi a revelação definitiva do jovem Maldini para toda a Europa, que ficou assombrada com o quarteto defensivo que o Milan tinha montado: Tassotti, Baresi, Costa Curta e Maldini. Esse quarteto formava um verdadeiro paredão, garantindo a solidez defensiva que permitia ao meio de campo e ataque rossoneiro pressionar e sufocar os adversários com uma enxurrada de gols. Maldini atuava como lateral esquerdo naquela época, uma posição que exigia tanto da habilidade defensiva quanto ofensiva. Ele se destacava não só pela sua capacidade de fechar os espaços e de desarmar os adversários com precisão, mas também com um apoio constante ao ataque. Seus cruzamentos eram precisos e perigosos, frequentemente resultando em assistências que ampliavam o poderio ofensivo do Milan. Sua habilidade de leitura de jogo e antecipação permitia que ele neutralizasse ameaças antes mesmo de que elas se desenvolvessem, solidificando a sua reputação como um defensor excepcional. Aquele ano mágico não se limitou à vitória na Liga dos Campeões. O Milan de Maldini também conquistou o Mundial de Interclubes, derrotando o Atlético Nacional da Colômbia, além da Supercopa da UEFA. Essas conquistas foram vitais para o crescimento de Maldini, não só em termos de troféus, mas também em experiência e maturidade. A cada vitória era um passo à frente na jornada de Paolo para se tornar o zagueiro mais temido do futebol. Esse período foi fundamental para Maldini, pois ele não só estava colecionando títulos, como também estava cimentando a sua posição como um novo líder dentro e fora de campo. A confiança que os treinadores depositavam nele, combinada com o respeito que conquistava dos seus colegas, foi crucial para a sua evolução como jogador. Cada desafio superado, cada crítica transformada em motivação, moldou Maldini em um atleta cuja presença em campo era sinônimo de segurança e também de excelência. A expectativa era enorme. Paolo Maldini estava entre os grandes jogadores que a Itália reuniu para tentar vencer a sua quarta Copa do Mundo, a segunda disputada em casa. Ao lado de ícones como Roberto Baggio, Franco Baresi, Walter Zenga e Salvatore Schillaci, a Azzurra era vista como uma das favoritas, especialmente com o apoio fervoroso dos seus torcedores locais. Maldini, jovem, mas extremamente respeitado, era peça-chave em uma defesa considerada quase impenetrável. A campanha começou de uma forma promissora. A Itália venceu a Áustria por 1-0, seguida por outra vitória por 1-0 contra os Estados Unidos e um 2-0 sobre a Tchecoslováquia na fase de grupos. Na fase eliminatória, a solidez defensiva continuava inabalável. Nas oitavas de final, a Itália superou o Uruguai por 2-0. Nas quartas de final, um gol solitário foi suficiente para despachar a Irlanda. O goleiro Walter Zenga parecia invencível, mantendo sua meta intacta por impressionantes 517 minutos, um recorde que ainda permanece até hoje. Porém, o destino reservava um duro golpe nas semifinais contra a Argentina. Depois de um empate por 1-1 no tempo regulamentar e na prorrogação, a partida foi decidida nos pênaltis. O gol argentino de Cláudio Canidia quebrou a sequência invicta de Zenga, e nos pênaltis, a estrela do goleiro Sérgio Goycochea brilhou mais forte. Ele defendeu duas cobranças italianas, selando a eliminação da Itália e deixando a equipe com um amargo terceiro lugar. Foi um golpe duro para Maldini. A dor da derrota em casa, diante dos olhos esperançosos de milhões de italianos e principalmente do seu pai, foi um dos momentos mais difíceis da sua jovem carreira. Cada lágrima derramada naquele estádio era um lembrete que, por mais talentoso e dedicado que ele fosse, o futebol também era um jogo cruel e totalmente imprevisível. Mas Paolo Maldini não era um jogador comum. A derrota não o quebrou. Ao contrário, forjou ele numa vontade ainda mais feroz de vencer. Maldini sabia que essa derrota não seria o fim da sua história. Ele jurou a si mesmo que voltaria mais forte, mais preparado e mais determinado a conquistar aquilo que lhe escapou.
Se pela seleção Maldini não conseguiu o tão almejado título mundial de 90, pelo Milan encontrou seu lugar ao sol, conquistando o bicampeonato italiano e o bicampeonato europeu. A equipe rossonera, sob a sua liderança defensiva, chegava ao seu ápice. Maldini, com uma técnica impecável, se tornou uma lenda viva, perfeito nos desarmes e na marcação, no apoio ao ataque e também na execução tática. Ele não era só um zagueiro, era o coração pulsante de uma das maiores defesas da história do futebol. Em 91-92, o Milan fez história ao conquistar o campeonato italiano de forma invicta, uma façanha rara e impressionante. Maldini foi fundamental para essa conquista, jogando com a consistência e um nível de excelência que intimidavam qualquer adversário. Sua capacidade de ler o jogo, antecipar jogadas e neutralizar ataques adversários fazia dele um defensor temido por atacantes de todo mundo. A equipe repetiu o feito nas temporadas de 92-93 e também 93-94, consolidando sua hegemonia no futebol italiano. O auge veio em 94, não só conquistaram o Scudetto, mas também redimiram a frustração do vice-campeonato europeu de 93, quando perderam para o Olympique de Marseille. Na final da Liga dos Campeões de 94, o Milan enfrentou o poderoso Barcelona, uma equipe que muitos consideravam imbatível. Maldini e seus companheiros entraram em campo determinados a provar que eram os melhores. O resultado foi uma vitória retumbante por 4-0, uma goleada que não só trouxe o título de volta a Milão, mas também restabeleceu o Milan como a principal força do futebol europeu. E mesmo nas vitórias, Maldini sabia que não podia se acomodar. A glória de um ano poderia facilmente ser esquecida com o fracasso do próximo, e ele estava totalmente determinado a manter o Milan no topo, a continuar lutando e também conquistando cada título que pudesse pintar. Cada novo desafio era uma oportunidade para reafirmar a sua superioridade e a força da equipe. E assim, com um coração repleto de paixão e um espírito inquebrável, Paolo Maldini continuou a sua jornada, sempre mirando no próximo troféu, na próxima vitória e na próxima chance de provar que ele era, de fato, o zagueiro mais temido e respeitado do mundo. Em 94, Maldini estava pronto novamente para conquistar a glória que tanto almejava com a seleção italiana. Só que o que ele não esperava é que seria eliminado por mais um monstro sul-americano. Só que dessa vez, ele era muito maior, muito mais assustador e 3 vezes maior que o argentino. Comandado por Arrigo Sacchi, ele fazia parte de um time determinado a escrever o seu nome na história. Maldini, que já era uma lenda no Milan, carregava nos ombros a responsabilidade de levar a Itália ao título da Copa do Mundo nos Estados Unidos. Durante o torneio, a seleção superou diversos obstáculos e Maldini, como sempre, brilhou defensivamente. No caminho até a final, a Itália passou por momentos de extrema tensão, incluindo a famosa batalha contra a Nigéria nas oitavas de final, onde mesmo com um homem a menos, conseguiram uma vitória suada na prorrogação. A solidez defensiva de Maldini foi crucial em cada etapa, e seu desempenho lhe rendeu elogios de críticos e também de adversários. A semifinal contra a Bulgária foi mais um teste de resiliência, onde novamente ele se destacou, garantindo que a Itália avançasse para a tão sonhada final contra o Brasil. Chegou então o grande dia 17 de julho de 94 no Rose Bowl, em Pasadena, Estados Unidos. A tensão era gigante. A Itália, carregada de expectativas, enfrentaria o Brasil, uma seleção que, apesar de seu histórico, não era considerada a favorita daquela Copa. Maldini, ao lado do recuperado Franco Baresi, formava o coração na defesa italiana. Juntos, eles eram uma parede intransponível. Maldini, com sua habitual precisão nos desarmes e leitura impecável do jogo, anulava qualquer tentativa brasileira de abrir o placar. Bebeto e Romário, os temidos atacantes brasileiros, encontraram em Maldini um adversário implacável. Sua performance foi uma aula de defesa, mantendo o jogo empatado em 0-0 tanto no tempo normal quanto na prorrogação. Porém, o destino tinha outros planos. A decisão foi para os pênaltis, um momento de pura tensão e nervosismo. Maldini assistiu totalmente impotente enquanto seus companheiros de equipe erravam suas cobranças de pênalti, vendo a chance do tetra italiano escapulir pelas nuvens californianas. Quando Roberto Baggio, um dos maiores jogadores italianos de todos os tempos, chutou por cima do gol, a derrota foi consumada. A frustração de Maldini era evidente. Ele olhava para os jogadores brasileiros, Romário e Bebeto, comemorando a vitória, e sentia uma mistura de inveja e também de tristeza. Esse Mundial foi sem dúvida um dos melhores da carreira de Maldini. Ele tinha demonstrado ao mundo a sua capacidade de se destacar nos maiores palcos, jogando partidas espetaculares e sendo pilar da zaga italiana, mesmo sem a presença constante de Baresi, que estava lesionado. Na decisão, com Baresi de volta, Maldini foi incansável, desarmando os adversários com precisão cirúrgica e deixando claro porque ele era um dos melhores zagueiros daquele momento. Depois das glórias do Milan em 94 e da decepção da seleção italiana na Copa de 94 e na Eurocopa de 96, onde a equipe não passou da fase de grupos, Maldini encontrou um novo motivo para sorrir ao conquistar o campeonato italiano de 96.
Porém, o ano de 97 trouxe uma mudança significativa em sua carreira. Com a aposentadoria do lendário Franco Baresi, Maldini foi nomeado capitão do Milan, um papel que ele carregaria com honra e com responsabilidade em todos os anos seguintes. Assumir a braçadeira de capitão do Milan não só foi uma questão de título, foi um momento de transformação. Maldini sabia que agora carregava nos ombros a responsabilidade de liderar uma das maiores e mais prestigiadas equipes do futebol mundial. Ele precisava ser mais firme, mais disciplinado e botar medo e respeito nos adversários. E ele fez isso com maestria. Como capitão, Maldini personificava uma liderança serena e exemplar, uma figura central tanto nos bons como nos maus momentos. Dentro de campo, a sua liderança era evidente em cada partida. Maldini tinha um talento raro para ler o jogo, antecipar as jogadas dos adversários e organizar a defesa com precisão quase cirúrgica. Ele não só defendia, ele comandava a linha de trás com uma autoridade natural que infundia confiança em seus colegas de equipe. Suas instruções eram claras e concisas, e ele tinha a habilidade de motivar os jogadores, mesmo nas situações mais desafiadoras. Maldini era o tipo de capitão que, com um simples olhar ou gesto, poderia elevar o desempenho de toda a equipe. Jogadores adversários e torcedores de outros clubes também respeitavam profundamente Maldini. Seu estilo de vida dentro e fora de campo ganhou a admiração de muitos, tornando ele embaixador não oficial do esporte. Ele era um exemplo de fair play, sempre respeitando seus adversários e a regra do jogo. E isso rendeu um respeito universal, que poucos jogadores conseguem alcançar. De novo, Maldini foi capitão da seleção italiana na Copa do Mundo de 98. A Itália então foi vice-campeã mundial. Era uma das favoritas ao título, mas foi eliminada de novo nos pênaltis, dessa vez pela anfitriã França. Foi mais um pesadelo para o capitão, que sentiu o peso da responsabilidade e da dor da derrota. A frustração de perder nos pênaltis deixou uma cicatriz profunda, mas Maldini sabia que não podia se abater. Em 2000, a Eurocopa trouxe uma nova oportunidade de título. Maldini liderou a equipe com a mesma determinação, mas novamente o destino foi cruel. A Itália perdeu para a França na decisão, com um gol de ouro de David Trezeguet. A derrota foi um golpe devastador. A idade chegava, e Maldini ainda não tinha conquistado um único título com a seleção italiana. A pressão aumentava, e ele sabia que a Copa do Mundo de 2002 seria sua última chance de glória com a seleção italiana. Em 2002, a Copa foi um verdadeiro pesadelo. A Itália passou pela fase de grupos, mas nas oitavas de final, uma arbitragem desastrosa selou completamente o seu destino. Gol anulado, faltas invertidas e a expulsão de Totti culminaram em uma derrota amarga por 2-1 para a Coreia do Sul. Para Maldini, foi a gota d'água. Ele anunciou sua aposentadoria da seleção, decidido a se dedicar exclusivamente ao Milan. A fama de pipoqueiro na seleção não abalava sua confiança, porque ele sabia que no Milan, onde era cada vez mais ídolo, ele era o temido dono do time. Mas o drama não parou por aí. Maldini enfrentou uma série de lesões graves que ameaçaram interromper a sua trajetória brilhante. Uma das mais severas foi uma lesão no joelho que exigiu cirurgia. Muitos duvidaram que ele pudesse voltar a jogar futebol e, se voltasse, não conseguiria atingir o seu melhor. Durante esse período, Maldini enfrentou momentos de confusão mental e abalo psicológico. As dúvidas sobre o seu retorno e o medo de não conseguir mais desempenhar o seu papel no campo o atormentavam completamente, mas ele não podia se permitir parecer fraco para sua equipe. Maldini sabia que seus colegas de time e os torcedores do Milan olhavam para ele como um símbolo de força e de resiliência. Ele usou cada crítica, cada dúvida como combustível para sua recuperação. Com uma força de vontade gigantesca, Maldini voltou aos campos. Ele não só voltou, mas provou a todos que ainda era o mesmo jogador dominante e inspirador. Só que a maior das conquistas de todas ainda estavam por vir. Passado o drama de 2002, em 2003 o Milan renasceu com uma equipe formidável e Paolo Maldini, com a sua determinação inabalável, liderou o time em uma das mais memoráveis temporadas da sua carreira. A conquista da Copa da Itália pela primeira vez na sua carreira foi um marco, encerrando um jejum de 26 anos para o clube. Desde 77, a equipe rossonera não vencia a competição e Maldini ergueu a taça com orgulho renovado, silenciando os críticos que duvidaram da sua capacidade de retornar ao auge após tantos problemas. O título da Copa da Itália não foi só um troféu, mas uma demonstração da sua resiliência e fome de vitória. Maldini não estava satisfeito, ele queria mais, e a Liga dos Campeões era o próximo grande objetivo. O Milan, sob sua liderança, navegou pela fase de grupos com confiança e enfrentou o Ajax nas quartas de final, saindo vitorioso com um placar agregado de 3-2. A semifinal trouxe a grande rival, a Inter de Milão, e após um empate em 0-0 no primeiro jogo, a segunda partida no San Siro, sob o mando da Inter, terminou em 1-1. O gol marcado fora de casa garantiu ao Milan a classificação para a final, e a eliminação do maior rival foi um momento de glória que reenergizou toda a equipe.
Na final, o Milan enfrentou outra gigante italiana, a Juventus, que contava com estrelas como Del Piero, Trezeguet e o goleiro Buffon. Mas o Milan, armado com sua própria legião de craques, incluindo Dida, Nesta, Shevchenko, Seedorf, Pirlo e, claro, Maldini, estava preparado para essa batalha. Maldini, com sua vasta experiência e calma sob pressão, guiou o time através de uma campanha repleta de desafios. Na grande final, disputada em Old Trafford, Maldini foi uma fortaleza defensiva, mantendo a equipe organizada e motivada durante uma das finais mais tensas da história da competição, que acabou sendo decidida nos pênaltis. Cada defesa, cada orientação tática, cada momento de liderança era uma prova da sua superação e dedicação. Na disputa de pênaltis, a calma e a determinação de Maldini foram cruciais para a vitória do Milan. Quando ele ergueu a prateada e imponente taça da Liga dos Campeões, foi um momento de triunfo não só para ele, mas para todo o Milan. Era uma vitória carregada de simbolismo, porque aconteceu em exatos 40 anos depois que o seu pai, Cesare, tinha feito o mesmo com o Milan. O zagueiro pôde levantar o troféu com um orgulho que refletia anos de dedicação e trabalho árduo. Maldini, agora no topo da Europa novamente, provou que as adversidades só serviram para fortalecê-lo. Sua inclusão na seleção da UEFA daquele ano foi um reconhecimento merecido da sua habilidade e da sua liderança. Ele tinha calado os críticos, superado as lesões e demonstrado ao mundo que a verdadeira grandeza vem na capacidade de se levantar, lutar e conquistar, independentemente das barreiras. Em 2004, Paolo Maldini venceu seu último título, o campeonato italiano. Naquela conquista, o time começava a contar com o brilho de Kaká, que logo virou o xodó da equipe. Naquele ano, Maldini foi agraciado com o Oscar Del Calcio como o melhor defensor do futebol italiano, uma honra que destacava sua maestria e também a sua liderança. Em 2005, o Milan focou na Liga dos Campeões, determinado a superar o fiasco da temporada anterior, quando conseguiu a proeza de vencer o primeiro jogo das quartas de finais contra o Deportivo La Coruña por 4-1, só para ser humilhado no jogo de volta por 4-0. A equipe avançou com segurança pela fase de grupos e eliminou o Manchester United com 2 vitórias por 1-0. Nas quartas de final, enfrentaram novamente a grande rival Inter, e o Milan deu um verdadeiro show. Com vitórias por 2-0 no primeiro jogo e 3-0 no segundo, o San Siro explodiu de alegria. A Inter se tornava cada vez mais freguesa. Nas semifinais, tiveram um confronto difícil contra o PSV. No primeiro jogo, vitória do Milan por 2-0. Na volta, o PSV venceu por 3-1, mas o gol marcado fora garantiu o time italiano na final. Na decisão, disputada em Istambul, Maldini e seu Milan enfrentaram o Liverpool, que retornava a uma final da Liga dos Campeões depois de exatos 20 anos. O time italiano começou a todo vapor, com Maldini marcando o gol mais rápido de uma final da Liga, com menos de 1 minuto de jogo. Crespo anotou mais 2, e o primeiro tempo terminou com o vareio do time italiano, 3-0. Jogo ganho? Parecia que sim, mas apenas para o Milan. No segundo tempo, o Liverpool conseguiu o impossível, empatar o jogo em 3-3 e até ameaçar virar a partida. O Milan ficou atordoado, incrédulo. Maldini via vermelhos e mais vermelhos passarem por sua área e nem ele conseguia conter os caras. Era como se um pesadelo tivesse materializado diante dos seus olhos. A confiança e a superioridade do primeiro tempo se dissolveram em desespero e impotência. O jogo foi para a prorrogação e depois para os pênaltis. Foi então que brilhou a estrela de Dudek, o goleiro do Liverpool, que garantiu o 5º título europeu ao time inglês. Para Maldini, essa foi a maior derrota da sua carreira. Um golpe doloroso que ele jamais esqueceria. Aos 37 anos, ele já não tinha mais a mesma energia vital dos títulos anteriores. E essa derrota deixou uma marca totalmente profunda. A vitória que parecia certa se transformou em uma das piores noites da sua vida. Maldini, que sempre se manteve firme, sentiu o peso da idade e da frustração. E mais uma vez, Maldini usou essa derrota como combustível para sua ambição inabalável. Ele prometeu a si mesmo que não acreditando, e aos seus companheiros de equipe que voltariam mais fortes, determinados a corrigir o que tinha dado errado e a conquistar a glória perdida. O ano de 2007 começou com um sentimento de pouca esperança para o Paolo Maldini e para o seu Milan. Sem muita chance de vencer torneios na Itália, já que a rival Inter começava a se especializar em campeonatos italianos, o Milan decidiu concentrar suas forças na Liga dos Campeões. Superando a polêmica inicial, o time avançou no torneio, eliminando o Celtic nas oitavas, o Bayern de Munique nas quartas e o United nas semifinais. Por mais que não acreditassem no começo, a equipe estava de volta a uma final, e o destino quis que o adversário fosse novamente o Liverpool, o algoz da maior derrota da história do Milan em 2005. Maldini viu pela frente os vermelhos que o deixaram com pesadelos 2 anos antes. O temor era palpável, mas dessa vez ele sabia que seu time era melhor, mais experiente e contava com Kaká na sua melhor fase da carreira.
Kaká, que venceria o prêmio de melhor jogador do mundo naquele ano, era uma fonte de esperança para todo o time. Maldini, com sua liderança inabalável, reuniu a equipe e instilou uma crença renovada de que poderiam vencer aquilo. Ele segurou a onda do grupo, uniu os jogadores e fez com que acreditassem que a vitória era totalmente possível. Na final, o Milan não deixou os ingleses se assustarem. Inzaghi marcou 2 vezes, garantindo a vitória rossonera por 2-1. Maldini levantava pela segunda vez a Liga dos Campeões e conquistava seu 5º título da competição como jogador do Milan. Foi a vingança perfeita do capitão, que enterrou de vez os fantasmas vermelhos da Terra da Rainha. A emoção da vitória não foi só uma superação pessoal, mas também a demonstração de que a resiliência e a vontade de vencer sempre prevalecem no final. Mas calma, o ceifador Maldini ainda não tinha terminado o seu trabalho. No Mundial de Clubes da FIFA, o Milan enfrentaria o Boca Juniors, que em 2003 tinha tirado a chance do seu 3º título mundial. Maldini, determinado a encerrar a sua carreira, liderou o time com uma fome insaciável por vitória, e a sua equipe atropelou 4-2, resultado que deu ao time italiano o tetracampeonato mundial. Maldini erguia pela primeira vez o troféu máximo do futebol para um clube, um símbolo da sua carreira repleta de conquistas e de superações. Com a vitória no Mundial, não restava mais nada para o Paolo Maldini conquistar. Ele tinha superado todos os problemas, provado todo o seu valor inúmeras vezes e deixado um legado incomparável no futebol. A sensação de dever cumprido e a consagração da sua carreira o preparavam para pensar no seu adeus. Paolo Maldini, o capitão, o líder, o defensor implacável, tinha finalmente encontrado paz nas suas conquistas. Seu último ano perfeito foi uma ode à sua resiliência e a inabalável vontade de vencer, coroando uma carreira que será lembrada como uma das mais brilhantes e inspiradoras de todos os tempos. Quando Paolo Maldini anunciou sua aposentadoria na temporada de 2008 e 2009, o mundo do futebol parou para homenagear um dos maiores ícones da história. Aos 41 anos, ele se despedia dos gramados em um jogo simbólico contra a Fiorentina, onde o Milan saiu vitorioso por 2-0. Aquele não era só um adeus, era uma conclusão épica de uma carreira que redefiniu a excelência defensiva no futebol. Ao longo da sua carreira, Paolo conquistou 26 títulos, sendo um dos jogadores mais vitoriosos da história. No Milan, ele não só levantou troféus, mas também se tornou a alma do time. A camisa número 3, imortalizada por sua trajetória, foi aposentada pelo clube como um tributo eterno ao seu legado. Somente os seus filhos, se seguirem a carreira do futebol, terão o privilégio de vestir esse número sagrado. Na sua última entrevista, um pouco antes de se aposentar, Maldini declarou: "Nunca cheguei a ganhar uma Copa do Mundo, cheguei perto, mas não conquistei. E mesmo que eu conquistasse, eu trocaria tudo isso para ganhar mais um título com o Milan, o grande clube do meu coração."